Amados, nós estaremos encerrando hoje, final de julho, o tema Restaurando a Vida. E nesta semana começamos o programa 30 Semanas, que também tem a proposta de restauração da vida, das emoções, do nosso relacionamento com Deus, conosco mesmo e com o próximo. E a última mensagem pensada pela equipe pastoral tem o tema: quem restaura a vida? Quem restaura a vida? E o texto que eu queria trabalhar com os irmãos nesta noite é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 24. É um texto bastante curto, apenas um versículo. Ele diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Vamos repetir? Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Simples. Nós temos tido 16 séculos de um debate na igreja. Quando eu falo igreja, é a igreja de Cristo na terra. Esse debate começou com Agostinho, no século IV, final do século IV, para o começo do século V, onde ele expôs as suas doutrinas. Ele era um dos pais da igreja, um dos líderes da igreja, e um outro líder da igreja, chamado Pelágio, combateu a teologia de Agostinho. E o ponto de divergência entre esses dois teólogos, esses líderes muito importantes na história da igreja, era o seguinte: quem escolhe quem? Quem é que decide sobre a salvação das pessoas? Então Agostinho dizia: é Deus. Pelágio diz: não, é o homem. Agostinho dizia: não, Deus escolhe o homem. Pelágio diz: não, é o homem que escolhe a Deus. Jesus já morreu e todo aquele que nele crer será salvo. Então a chave está na mão do homem. E Agostinho disse: não, está nas mãos de Deus. E esse debate nós temos até hoje. Nós somos de uma linha agostiniana, porque Calvino resgata o ensino de Agostinho, e a igreja presbiteriana nasce então dentro da teologia, da tradição calvinista. Então, para nós, quem que restaura a vida? É Deus, do início ao fim. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Até o final do culto você vai gravar esse versículo: fiel o que vos chama, o qual também o fará. Queridos, neste pequeno versículo, nós aprendemos que todo o processo de restauração da vida está nas mãos de Deus. E eu vou explicar melhor. Fiel é o que vos chama. Deus nos chama para quê? E eu queria separar a minha mensagem em 3 pontos. Fiel é o que vos chama para a salvação. Fiel é o que vos chama para a santificação, e fiel é o que vos chama para o serviço. A Bíblia é muito clara, de Gênesis a Apocalipse, no Antigo Testamento quanto no Novo, que a salvação tem o ponto de partida em Deus. Por exemplo, quando nós lemos na Bíblia a formação do povo de Deus, que começa com Abraão, começa com a escolha de Abraão, chamado pai da fé, o seu chamado, a aliança de Deus com Abraão, que era a circuncisão, a marca da aliança. Nós vemos também todo esse processo de início da aproximação de um povo em especial para viver com Deus. Por exemplo, citando alguns versículos, Isaías 41, versículo 8: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó,
a quem eu elegi, a quem eu escolhi, a quem eu predestinei, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei de todas as extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Deuteronômio, que veio antes de Isaías 7, versículo 7, diz assim: ele não escolheu Israel, nem dedicou amor a Israel, porque fosse a maior das nações, de todas as nações, pois na verdade é a menor. Escolheu porque amou vocês, e para cumprir a palavra que dera aos nossos avós. Aqui nós estamos na época de Moisés, ele está falando de Abraão, como Isaías falou de Abraão, meu amigo. Então, queridos, este é o ministério que começa no Antigo Testamento. Deus simplesmente nos amou e nos escolheu. Não somos melhores do que ninguém, somos tão pecadores quanto qualquer outro, mas Ele nos amou incondicionalmente e Ele nos chamou para si. Você consegue explicar isso? Paulo, o apóstolo, disse em sua carta a Tito, ele diz: ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. É frustrante isso. Não há nada que a gente possa fazer para chamar a atenção de Deus. Fiel é o que vos chama. A iniciativa, o ponto de partida da salvação não está em nós, está em Deus, e Ele nos chama para a salvação. Jesus disse aos seus apóstolos: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. E o próprio Jesus ainda disse uma palavra muito mais contundente que essa, em João 6:65, ele disse assim: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Só pode vir a mim para ser salvo, para crer, para herdar a vida eterna, aquele que o Pai trouxer. Queridos, não existe absolutamente nenhuma capacidade em nós para darmos um passinho em direção a Cristo para sermos salvos, se Deus, pelo Espírito Santo, não nos conduzir a Ele. Paulo também disse de uma maneira muito clara, estando nós mortos, em Efésios 2, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Quando nós explanamos isso é doutrina, né? Chama-se doutrina reformada, doutrina presbiteriana. Isso nos choca, de certa maneira, porque nos deixa impotentes e nos deixa dependentes totalmente da graça de Deus. No fundo, a gente queria ter esse controle, né, nas nossas mãos. Pode até nos assustar, porque a salvação não está em nós e nem depende de nós. Mas, queridos, uma vez que fomos salvos, nós temos a certeza. Uma vez que você foi tocado por Deus, uma vez que você foi tocado, uma vez que você creu, uma vez que você entendeu, uma vez que você abriu teu coração, uma vez que você se entregou, nada pode te roubar isso, porque esta obra não é sua, mas é dele, e fiel o que vos chama, o qual também fará.
Deus não nos abandonará no meio do caminho. Paulo diz em Efésios também, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para o resgate da sua propriedade na volta do Senhor Jesus. Se Ele te chamou para a salvação, fiel o que vos chama, e também o qual também o fará. Então eu queria aplicar esse primeiro ponto no seu coração nesta noite. Veja, eu não sei se você tem plena certeza da tua salvação. Se morresse hoje, você está salvo? Você vai para o céu? Você tem a vida eterna? Eu quero dizer que você pode ter a certeza da salvação, porque a Bíblia nos mostra que nós podemos ter. O nosso plano de discipulado aqui da igreja nos ensina isso. Nós podemos ter segurança da nossa salvação. Eu posso dizer por mim que eu acordo pela manhã, que eu durmo à noite, eu acordo pela manhã novamente com a certeza completa de que Cristo me salvou e que nada e nem ninguém pode roubar esta salvação, porque não foi uma obra minha, mas foi uma obra de Deus, e fiel o que me chama, o qual também fará. Então você, assim como eu, também você pode dormir tranquilo em relação à eternidade. Eu já vi irmãozinhos falarem, né? Tomara que Jesus não volte num dia que eu tiver brigado com a minha esposa. Tomara que Jesus não volte e me pegue fazendo alguma coisa. Meu Deus, que salvação que é essa? Depende daquilo que Jesus fez ou depende do que eu estou fazendo exatamente naquele minuto? Então, queridos, na volta de Cristo há uma certeza: nós subiremos com Ele. Amém? Amém. Esse é o primeiro ponto. Então durma tranquilo, não fique preocupado. Você não vai dormir salvo e acordar perdido, nem dormir perdido e acordar salvo. Não é assim que funciona com o nosso Deus. Agora, isso nos leva então a um segundo ponto: como um Deus santíssimo pode receber alguém tão pecador como eu? Se Ele me salvou, se eu fui regenerado, se eu nasci de novo, se eu fui justificado, se eu fui perdoado, lavado pelo sangue de Cristo, então agora Deus me colocou num processo de santificação, para que a cada dia eu me torne mais parecido com Cristo, porque eu vou habitar com Ele um dia. Eu não posso ir desse jeito. Então nós entramos no segundo ponto. Se você tiver com a Bíblia aberta, o versículo anterior, do 24, 23, ele diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Então, queridos, Deus não nos chama tão somente para a salvação apenas, mas também para a santificação. E santificação é o processo de nos fazer santos. E ser santo não significa não ter pecado. Ser santo significa ser separado. Ser santo significa ser dedicado a Deus, exclusivamente a Deus. Esse é o conceito de santidade. E nesse processo de santificação que acontece dia a dia, o Espírito de Cristo está dentro de nós, e Ele vai interagindo com o nosso espírito, e vai nos moldando à imagem e ao caráter de Jesus. Agora, preste bem atenção nisso.
Se você, aqui nesta noite, não importa quantos anos você tem de igreja, se você, no decorrer da semana, no decorrer do mês, no decorrer dos anos, você não experimenta esse processo de transformação e amadurecimento na sua vida, então você precisa questionar primeiro a tua salvação, porque a salvação vem antes e a santificação vem depois. Por isso que nós vemos pessoas que às vezes têm menos tempo de fé e são mais consagradas, mais dedicadas, mais apaixonadas, mais avivadas, mais maduras na fé, do que outras que têm às vezes muito tempo de fé. Se no primeiro processo você não tem absolutamente participação nenhuma, porque é Ele que tem que soprar em você para te dar vida, para você nascer de novo, regenerar, nesse segundo processo existe uma interação entre você e o Espírito Santo. O Espírito Santo nos santifica, mas o ser humano também contribui com esse processo de santificação. Existe uma interação, por isso que Paulo diz: não apagueis o Espírito, enchei-vos do Espírito. É uma atitude humana. Então, nesse sentido, você não pode se contentar tão somente de ter sido salvo. Há um perigo nisso. Quando alguém se contenta em apenas ser salvo, corre seriamente um risco de não prestar atenção no seu crescimento espiritual, na sua santificação. Corre um perigo, porque será que foi startado o processo de verdade da conversão? Todos nós que fomos salvos temos o Espírito Santo dentro de nós, e o Espírito Santo nos impele, nos empurra, nos persuade, nos constrange ao desejo de nós sermos cada vez melhores, cada vez mais santos. Sabe por quê? O Espírito Santo, ele frutifica dentro de nós o amor. O Espírito Santo frutifica dentro de nós a paz, a alegria, a paciência, a bondade, a benignidade, a mansidão, a fidelidade, o domínio próprio. Esses frutos são do Espírito. Isso vai sendo manifestado na minha fala, no meu caráter, nas minhas ações. Então existe um processo de amadurecimento e de crescimento. João, em sua carta, no capítulo 3, primeira carta de João, ele diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, a divina semente. O Espírito Santo, ele está em nós, a palavra está em nós. É fato, amados, que aqueles os quais Deus chama, eles não permanecem no seu estado original. Eles são transformados, eles são santificados. Queridos, a restauração da vida, verdadeiramente dita, passa por esse processo de santificação. Ela começa com a salvação, mas ela passa também pela santificação. Ela passa por uma progressão espiritual que norteia todo o restante da nossa vida emocional, espiritual, física. Portanto, nessa noite eu quero dizer que a santificação, ela é tão importante quanto a salvação. Porque quando nós somos salvos, ou nós somos perdoados, justificados, o nosso nome é escrito no livro da vida. Mas nem tudo está resolvido.
Nem tudo foi transformado num piscar de olhos. Nós trazemos muito ainda da velha vida, sujeira, manias, pecados, maus hábitos, coisas que nós achávamos absolutamente normais, mas que agora o Espírito Santo vai soprando na nossa mente, vai nos inconformando com aquela situação, nos impelindo, nos empurrando para a mudança. E esse processo é necessário para que nós tenhamos uma vida de qualidade. O que eu chamo de vida de qualidade? É uma vida abastada, carro do ano, casão, condomínio? Não. Vida de qualidade é a vida que Jesus te prometeu. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa vida de satisfação, de paz, de alegria, de sustento, de segurança, de botar a cabeça no travesseiro e dormir, de não depender de remédios, esta vida abundante que Jesus nos prometeu. E para que nós cheguemos nesta vida abundante, nós precisamos subir essa escada, essa corrida, esse caminho da santificação. Esse processo vai operando em nosso intelecto, em nosso coração, ele vai fazendo diferença em nosso viver, nas nossas ações, nas nossas reações, frente aos desafios que surgem, como nós encaramos até mesmo o sofrimento, como encaramos as relações pessoais do nosso cotidiano. Queria aplicar também esse segundo ponto na tua vida e na minha vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você só vai experimentar esta vida abundante de Jesus se você decidir subir a escada da santificação. Subir escada não é tão fácil, mas para estar no alto é necessário. Nessa caminhada não há atalhos. Eu me lembro que nossa irmã mora no mesmo prédio, eu moro no primeiro andar e a Cecília mora no 10º andar. E acabou a energia. E eu fiquei pensando, quando eu cheguei, o porteiro falou assim: está tudo parado. Eu fiquei pensando, e agora, né? Como é que faz aqueles que moram lá em cima? Tem vários idosos. Cheguei no meu apartamento, quem estava lá? Cecília, esperando a energia voltar. Fez um pit stop no primeiro andar, estava lá conversando com a Egg. Subir escada não é fácil. Eu moro no primeiro andar, às vezes eu vou de escada, às vezes eu vou de elevador. É um processo árduo. Muitos não querem pular até chegar lá em cima. Mas não dá. Mas ao mesmo tempo que é um processo árduo, porque nós vamos abandonando algumas coisas que nós gostamos, porque Deus está mandando e a gente quer ser obediente a Ele. É um processo lindo, é um processo maravilhoso, e é um processo altamente benéfico para a nossa vida. Você consegue subir? Consegue. Consegue. Porque fiel é o que vos chama, o qual também fará. Deus não pede nada para você que você não possa fazer, que Ele não te ajude. Se Deus é demais, né? Finalmente, antes de partir para o último ponto, talvez você pergunte: pastor, como é que eu faço então esse processo de santificação? Existem vários caminhos. A gente pode ter uma longa conversa aqui no escritório da igreja, se você quiser. É só marcar um horário aí que eu vou te atender. Mas eu queria sugerir apenas um nesta noite. O nome desse processo chama-se discipulado.
Com quem você compartilha as suas lutas? Você não pode ser um cristão sozinho, querido. Você não pode viver de culto, de celebração. Você não pode encher o tanque aqui e esvaziar no primeiro pepino do seu trabalho na segunda-feira. Não pode. A quem que você presta conta? A quem você confessa os seus pecados? Quem que dá conselho para você? É um ímpio? É alguém que incrédulo, que não conhece a Bíblia? Ou é uma pessoa sábia que vai te aconselhar de acordo com as Escrituras? Com quem você compartilha as suas dúvidas? Com quem você compartilha os seus sofrimentos? Seus dilemas? O discipulador vai orientar e aconselhar e acompanhar você nas Escrituras. Hoje nós estamos chegando no nossa rede de discipulado. Agora fui informado hoje, mais 2 pessoas entraram no processo de discipulado. Então, se não me engano, estamos em 74 pessoas nesse processo, que se encontram semanalmente para compartilhar a vida de Jesus. Simples assim. E você está convidado nessa noite. Se você não está nesse processo, você, por favor, me procure e me explica melhor esse negócio de discipulado. Deus está com você nesse processo de cura, nesse processo de santificação, nesse processo de amadurecimento. Fiel é o que vos chama, o qual o também o fará. E a santificação vai nos levar a um terceiro passo. Ela não somente traz uma qualidade de vida excepcional, como também ela nos qualifica para o serviço. Olha só, Paulo disse ao jovem Timóteo: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, 2 Timóteo 2:21, se alguém se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. A santificação nos leva a frutificar. Jesus disse também aos discípulos: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Queridos, a salvação nos leva à santificação, e a santificação nos leva ao serviço. Porque o conceito mais certo ou mais assertivo de santificação é a dedicação completa a Cristo. O evangelista Mateus nos mostrou uma grande angústia no coração de Jesus. Diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Havia uma angústia no coração de Jesus. Jesus não está aqui na terra fisicamente, e Jesus não optou por aparecer aqui na terra às pessoas cotidianamente. Nós temos visto alguns relatos que Jesus está aparecendo no Oriente Médio, em sonho e em visões. Os muçulmanos, eles estão se convertendo sem pregação. Dá para entender um negócio desse? Eles sonham, eles veem Jesus, uma visão, e eles começam a procurar algum cristão para ensiná-los a respeito de Cristo. Mas esse não é o método
normal de Jesus. Você já viu Jesus na sua frente? Por isso, queridos, nós entendemos que Jesus restaura as nossas vidas, nos salvando da morte eterna, nos trazendo uma nova vida abundante. Esse Jesus é o mesmo que nos comissiona a dar continuidade neste ciclo com outras pessoas, como instrumentos dele. Como instrumentos dele. Você não foi salvo para dizer: agora eu estou feito, que se dane o resto. Não, não é assim. Paulo nos diz que Deus, ao nos escolher e chamar, Ele tinha um objetivo claro. Romanos 8, 29, acompanha aí. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Interessante que ele fala, nos predestinou não para a salvação. Sabe o que ele vai dizer? Nos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Você, tanto quanto eu, como cristãos ou pequenos Cristo, devemos respirar aquilo que Jesus respirava. E o que Jesus respirava? Qual era a sua angústia? Salvar os aflitos. Isso estava no coração de Jesus. Não vou nem falar no centro do coração de Jesus, é uma redundância. Estava no coração de Jesus. Então eu queria aplicar ao teu coração esse terceiro ponto, dizendo o seguinte: você nesta noite está sendo desafiado e desafiada ao serviço. O que você faz para Cristo? Ou em nome de Cristo? Jesus não morreu para que nós egoisticamente desfrutássemos dessa vida abundante que Ele nos dá. Jesus nos chama, e Jesus chama você para pôr a mão no arado, querido e querida. Eu quero fazer um trocadilho aqui: não basta ser cristão, precisa fazer cristão. Ser e fazer discípulos. Não basta ser discípulos, precisamos fazer discípulos. Então, nesta noite, o desafio é hoje, julho de 2019, onde você está cumprindo esse grande desejo do coração do seu Senhor Jesus Cristo? Quais são os teus dons? De que maneira você está colocando esses dons para cumprir o mandato de Jesus e a angústia de Jesus de salvar os aflitos? Mas pastor, como eu faço isso? Como eu posso fazer isso? Simples. Quem está na escala ali hoje? O Jefferson está na escala lá na frente. A Marta. Procura eles. Fala: eu quero preencher uma ficha. Eles vão te dar uma ficha. Você vai colocar lá: eu quero servir aqui, ali. É simples, simples assim. Você percebeu que hoje, quando um estava tocando violão, não tinha ninguém no baixo, é verdade? Certo? Tinha baixo, violão e guitarra, os três juntos? Então me perdoe, semana passada não tinha. Inclusive o pastor, né, estava tocando bateria. Enfim, fiel é o que vos chama, o qual também fará. Pastor, eu não tenho condições. Fiel o que vos chama, o qual também o fará. Ele vai te capacitar. Ele quer só do seu coração a disposição, queridos. Vamos repetir? Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Queridos, eu me preocupo, não deveria me preocupar. Às vezes sim, às vezes não, sou humano.
com a tamanha responsabilidade de liderar esta igreja, porque fiel e maior é o que me chamou para este ofício. Daqui a alguns instantes nós estaremos dando posse, investindo presbíteros eleitos e reeleitos, presbíteros já maduros no ofício de 15 anos de ofício de presbiterato ou mais, até mais, e presbíteros que serão presbíteros pela primeira vez. Tanto um quanto ao outro eu digo nesta noite: fiel é o que vos chama. Dordeto, fiel é o que vos chama, o qual também fará. Mede, fiel é o que vos chama, o qual também fará. Quem restaura a vida? Deus. Quem restaura a vida? Jesus Cristo. Quem restaura a vida? O Espírito Santo. Preciso me preocupar se eu vou retroceder na fé? Não, porque fiel aquele que nos chamou. Preciso me preocupar com a minha santificação? Sim, absolutamente preciso buscar isso na mesma intensidade que um sedento busca água. Preciso me preocupar com a capacidade para realizar o serviço que Ele exige de mim? Não, porque fiel o que vos chama, o qual o também fará. Amém? Você crê nisso? Que Deus capacita? Amém? Então saia daqui convicto. Se o Espírito Santo nesta noite incomodou o teu coração, pare de resistir o chamado que Deus tem dado para você, querido e querido. Você tem um dom, você tem um dom, e Deus quer que você seja mais feliz do que você é, usando esse dom para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém.